Essa sou eu, andando num sol de quase 40 graus. Isso não é um vlog, isso é um rolê aleatório. Fica comigo e vamos conversar um pouquinho. Fala, gente, viu? Não é um vlog, é só uma introdução pra gente começar essa conversa aqui. Só um pouquinho do meu final de semana aí pra vocês verem como o dia tava lindo ontem. E aí, levei vocês pra dar esse rolê comigo aí. Mas hoje a gente vai falar sobre os 7 dias, 7 minutos. Então, vamos lá, né? Essa semana eu parei pra pensar como começar algo novo é tão animador, né? E daí me veio 2 exemplos na minha cabeça. O primeiro é quando eu comecei a dirigir. Na verdade, quando eu aprendi a dirigir, eu tava tão animada, era muito animador fazer tudo aquilo, eu queria tanto, né? E depois que eu aprendi e me formei lá na escola e tudo mais, hoje em dia eu vejo como é perigoso. E às vezes, como quando você está dirigindo, você tem que prestar muito mais atenção, né, ali no que você não prestava atenção antes, do que só, tipo, tô de boa, tô rolezeira, tô dirigindo e tal, né? E aí eu ainda amo, adoro dirigir, mas hoje eu sei que é muito perigoso. Então, quando isso me tira, né, da zona de conforto, porque você não está responsável só para sua vida, mas pela vida de outras pessoas. Então, constantemente eu fujo de pilotar, né, a nossa moto. Mas ainda assim eu amo. E o segundo exemplo foi que hoje meu irmão voltou para a escola. E aí meu pai estava comentando que ele acordou cedo, se arrumou, né? Tava feliz, tava animado. Mas eu conheço, sei que daqui uns dias isso aí vai acabar e vai ficar aquela choradeira. E tipo, pai, não quero ir pra escola hoje e tudo mais. Então, é sempre assim, né? Então, é muito mais fácil a gente começar algo animado do que a gente permanecer, né? Perseverar em fazê-lo constantemente, né? Você reparou que esse desânimo, ele começa quando a gente começa que esse desânimo parte do momento que você percebe que você precisa fazer uma força além daquilo que você imaginava? Pois é, quando nós precisamos de alguma coisa, nós nos movemos em direção àquilo, né? Mas o que me fez pensar sobre isso essa semana é justamente esses vídeos e justamente como a gente perde a confiança naquilo que a gente começou a fazer ou naquilo que Deus colocou no nosso coração, né? E através disso, ele trouxe essa palavra para mim, confiança. Em que momento das nossas vidas nós colocamos uma linha e dividimos a nossa confiança em Deus por aquilo que nós podemos fazer? Entendeu? Ao longo assim dessa minha trajetória, eu tenho descoberto que todas as vezes que eu abandonei um projeto, uma atividade, um plano, foi por exatamente eu deixar de confiar naquilo que o Senhor já tinha revelado para mim, né? E lá em João 15:5, vai falando assim: eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Processo de amadurecimento. Ou seja, a árvore cresce-se os galhos e os galhos dão os frutos. Porém, quem dá o desenvolvimento desses frutos
é a raiz que alimenta essa base, né? E Jesus mesmo disse, sem mim nada podeis fazer. E esse momento que nós perdemos essa confiança é quando a gente começa a perceber que nós precisamos nos esforçar para que aquilo que a gente começou a fazer seja cumprido. Sendo que confiar no Senhor, que é, no caso, confiar em alguém, é lembrar, é acreditar que aquela pessoa não vai falhar, que aquela pessoa vai fazer aquilo que ela prometeu, né? Ela vai cumprir a finalidade daquilo que ela começou a fazer. Também lembrei de Pedro, né? Quando ele começa a andar sobre o mar. Né? Naquele primeiro momento, ele confia em Jesus e ele fala, se és tu, Senhor, mande que eu vá ao teu encontro. E aí ele levanta, na verdade ele sai do barco, começa a caminhar no mar, né? E as pessoas normalmente comentam que não se sabe a distância que Pedro caminhou até chegar a Jesus, né? No caso, até ele perceber o vento que era contrário, né? O vento que estava contra eles, e aí ele começa a afundar, porque ele teme e fica com medo, né? E pede ajuda ao Senhor. Assim como Pedro, né, no primeiro momento, ele foi ousado em falar: Senhor, se és tu, manda que eu vá ao teu encontro. Ele sabia que se fosse Jesus, ele poderia andar ali sobre as águas, o impossível iria acontecer milagrosamente, né? Pelo poder de Jesus, ele ia andar sobre as águas. E aí ele começa a andar sobre as águas. Ou seja, nossa, é Jesus mesmo. Só que quando ele começa a focar naquilo que ele já está fazendo, que ele já está caminhando, né? Sobre a palavra de Deus. E de repente ele se apercebe, caramba, sou eu que tô aqui em cima do mar. E tipo, ele esquece que foi Jesus que deu a ordem para ele ir. Ele começa a se afundar, então, ou seja, ele perde a confiança naquilo que ele tinha começado. E confiar no que o Senhor te falou é acreditar que aquilo que ele começou em você, mesmo que tenha sido num grãozinho de mostarda, vai cumprir a sua finalidade, vai crescer até frutificar. Isso pode ser um novo trabalho, pode ser um novo devocional, uma nova experiência, um novo deserto, uma nova disciplina espiritual, seja o que for. É algo que ele está te pedindo para que você seja fiel, né? Para que você confie aquilo a ele. De saber que no final a gente vai ter esse entendimento de que nunca foi sobre nós, sempre foi sobre aquele que é fiel para cumprir a boa obra que ele mesmo começou, né? Porque muitas das vezes nós achamos que o que nós fazemos ou é pouco, ou nós entramos no contraponto da soberba de achar que é muito, mas quando a gente tem esse entendimento e faz com até o que Paulo fala, não pensar sobre si além do que você realmente é, de lembrar que você é somente um galho, né? Tipo, você somente existe por conta do caule, por conta da raiz, por conta dele. Nós podemos frutificar no tempo certo, na hora certa, constantemente, confiar no Senhor, né? Confiar que Ele vai levar a gente onde a gente precisa, né? Então, quero estar orando aqui com você, comigo também, agora pra gente permanecer confiando no Senhor. Pai, eu quero te entregar, Senhor, essas pessoas que estão assistindo esse vídeo, Deus, e assim como eu, Pai, que por muitas das vezes tiram os olhos de Ti, perdem a confiança no Senhor no meio do caminho, no meio do mar, Senhor, e acabam às vezes afundando. Mas que a Tua forte mão, Senhor, venha nos envolver, ó Deus, e nos lembrar que sem Ti nada nós podemos fazer, ó Deus, que a nossa confiança está em Ti, que todos os dias, ó Pai, sobre a Tua palavra nós iremos caminhar, sabendo que o Senhor é aquele que pode fazer, aquele que vai cumprir aquilo que o Senhor começou. E que se em algum momento, ó Deus, dos nossos dias nós pararmos e olharmos e acharmos que
as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, as bem-aventuranças, Senhor, o propósito, as pessoas que estão sendo alcançadas, ó Deus, tem a ver com a nossa força e isso venha nos amedrontar, ó Deus, venha nos querer fazer retroceder, que a sua mão, Pai, venha e nos salve, Senhor, desse pensamento errado, dessa falta de confiança, Senhor, e que nós possamos continuar confiantes que o Senhor é aquele que nós precisamos, é aquele que irá cumprir aquilo que o Senhor prometeu. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. É isso aí. 7 dias, 7 minutos. Espero que tenha abençoado a vida de alguém. E na próxima semana estaremos aqui confiando no Senhor. Amém. Amém.